Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos novamente em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Meu desejo é que você esteja bem, sua casa e toda a sua família. Estamos estudando a respeito de gente que fez, estamos estudando a respeito de personagens no Novo Testamento que cumpriram o seu papel em relação à sua trajetória de vida cristã e sua contribuição na expansão do reino de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 16, que fala a respeito de Timóteo, um jovem fiel. Quero dividir com você o texto da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a esse jovem chamado Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, que diz: O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. O objetivo da nossa lição de hoje é, a exemplo de Timóteo, e à luz desse exemplo, buscarmos entender a importância de sermos servos e de sermos fiéis ao nosso Senhor. E fato é, quando nós nos propomos a estudar a vida de homens de Deus no Novo Testamento, personagens que foram tão importantes e relevantes na expansão do reino de Deus, o objetivo ele deve ir além do mero conhecimento da biografia desses personagens. Nós devemos, através de todo esse percurso feito a partir da vida desses personagens, nós devemos procurar saber o que Deus, por meio de cada personagem bíblico desse, quer nos ensinar. Porque até aqui nós temos visto exemplos de homens, de mulheres e de casais como Áquila e Priscila que nos deixam um exemplo de legado de fé, de conduta e também de vida cristã digna, né? Como o apóstolo Paulo pediu ali aos Filipenses no capítulo 1, versículo 27, que eles pudessem viver de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo. Então, nesses personagens, nós conseguimos extrair isso para a nossa vida. E em relação a Timóteo, esse personagem que nós vamos estudar hoje, com certeza não poderia ser diferente, pois era um jovem que, dentro de suas limitações, como todos nós temos, soube, além de ser servo, ser fiel na responsabilidade que o próprio Deus colocou em suas mãos. Não é de hoje, nós sabemos disso, que vivemos uma série de desafios no dia a dia, na vida cotidiana. Lutas que se originam internamente, externamente, conflitos, buscas de razões, buscas e anseios por respostas. No entanto, o que se pretende na vida cristã não é ser maior, não é ser mais notado, notório, ou viver a busca do ser, mas simplesmente buscar ser servo e ser fiel. Então, ao estudarmos a trajetória desse jovem, desse cooperador de Paulo, chamado Timóteo, nós veremos que ele se limitou a essa verdade, reconhecendo que o princípio de superioridade ensinado por Jesus não é outro a não ser a humildade. O próprio Jesus Cristo disse isso, né, ali em Mateus capítulo 11, no versículo 28 em diante, quando ele disse que ele era humilde de coração. Então, o que nós percebemos a partir da vida desse jovem é que ele compreendeu bem o ensinamento de Jesus Cristo, né? Onde o princípio da superioridade não era outra coisa a não ser a humildade. Então, basta a nós cristãos resolvermos, tomarmos essa decisão e essa atitude de sermos servos, e na condição de servos fiéis. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos saber um pouco a respeito do nascimento desse jovem fiel, conhecido pelas Escrituras como Timóteo. No capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 em diante, vai trazer uma narrativa breve a respeito de Timóteo. E lá nós vamos perceber também que nós não vamos dispor de muitas informações precisas sobre as circunstâncias do nascimento de Timóteo. Só sabemos ali que sua mãe era judia e que seu pai ele era grego,
Por isso ele não pôde ser circuncidado ainda quando era bebê. Possivelmente ele enfrentava rejeição por parte dos judeus, porque ele não era prosélito, né? Ele não era convertido ao judaísmo. Se fosse, não precisaria ter sido orientado, né, pelo apóstolo Paulo a se circuncidar, porque senão ele teria feito isso antes. O texto vai falar também que sua mãe Eunice se chamava Eunice e a sua avó se chamava Lloyd. E nós percebemos através dessas duas mulheres a preocupação em contribuir com os alicerces cristãos na vida desse jovem chamado Timóteo, porque elas não deixaram de ensinar as sagradas letras do Antigo Testamento. Você vai poder comprovar isso ali na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, e o capítulo 3, versículo 15. Vamos saber um pouco mais a respeito aqui, tentar entender um pouco mais a respeito da sua conversão. Esse é o segundo ponto da nossa lição, e você pode ali consultar a segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, do versículo 3 ao 5, e eu quero ler com você. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 5, que diz: Dou graças por você a Deus, que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e a de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Tudo por quê? Porque existia uma preocupação muito grande por parte da mãe e da avó em instruir a Timóteo em relação às sagradas letras. E é provável que Timóteo ele tenha se convertido por ocasião de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Para ser mais específico, a primeira viagem missionária que está descrita ali no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, quando era possivelmente ainda adolescente. É por isso que em 2 Timóteo, aqui no capítulo 1, versículo 2, que nós não lemos, ele diz assim: Eu escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado, que Deus o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graças, misericórdia e paz. Então esse versículo aqui nós notamos que Paulo reconheceu a fé de Timóteo, e possivelmente ele tenha se convertido ainda na sua adolescência. Por isso que Paulo ele fala a respeito da sua fé, e que era a mesma que existia não só na sua mãe, como também na sua avó. Isso não quer dizer que a fé ela seja resultado de uma hereditariedade. Não, ele não nasceu com essa fé. Na verdade, ele foi alicerçado por essa fé através do ensino das sagradas letras. Paulo fala isso, né? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então era a respeito da qualidade da fé e onde estava essa fé depositada. Ali por Atos dos Apóstolos 16, versículo 2, nós observamos que as igrejas em Listra e Icônio, elas davam bom testemunho a respeito da fé desse jovem chamado Timóteo. Interessante isso, não? O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o seu ministério. Você pode consultar aí 2 Timóteo, né, no capítulo 1, o versículo 19. Vamos ler melhor. O texto diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quando ele me ajudou em Éfeso. Então Paulo levou Timóteo em sua companhia por ocasião dessa segunda viagem missionária, junto com ali Silas, quando ainda era bem jovem. Parece que Silas substituiu, né, nós já falamos um pouco a respeito disso, substituiu Timóteo nas missões, né, e melhor, parece que Silas ele substituiu Barnabé e Timóteo substituiu João Marcos. Então Paulo, ao escrever para as várias igrejas, ele mencionou quem? A figura de Timóteo, que estava o acompanhando. E na saudação final também das cartas aos Romanos, chamou
Paulo chamou Timóteo de meu cooperador. Então, nas cartas às igrejas de Corinto e Colossos e ao irmão Filemon, Paulo chamou Timóteo de irmão. E em Filipenses, Paulo o chamou de servo. Timóteo, filho na fé de Paulo, tornou-se então o irmão querido e cooperador do ministério desse apóstolo tão querido chamado apóstolo Paulo. E era também servo do Senhor. Então Timóteo ele foi enviado ali a Tessalônica justamente para encorajar os irmãos ali em virtude das perseguições que nós já falamos inúmeras vezes que os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram. Então ele trabalhou juntamente ali com Paulo em Corinto, uma cidade que nós já falamos, já discutimos a respeito disso, uma cidade muito difícil, e também ficou com Silas em Bereia, partindo depois para Atenas. E foi enviado em missão especial a Macedônia, indo depois para Corinto. Então, quando Paulo ele escreveu a primeira carta a Timóteo, ele estava em Éfeso, procurando ali organizar a igreja. E quando Paulo se despediu da igreja de Éfeso, disse que depois viriam os lobos. E Paulo, quando fala em questão dos lobos, ele estava se referindo justamente aos falsos mestres que sorrateiramente tentavam desestabilizar o povo de Deus com outro tipo de proposta de ensino. Então Paulo sempre orientou a Timóteo para que houvesse por parte dele também preocupação em relação a isso. Então Paulo nessa primeira carta a Timóteo diz como ele deveria viver para ser um bom ministro do Senhor no meio ali também dos falsos mestres. Ele orienta também sobre as qualidades a serem encontradas nos candidatos à liderança da igreja local. E na segunda carta, Paulo lembra a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no conhecidíssimo capítulo 3, versículo 16. Mas também ele exorta a Timóteo a pregar a palavra fielmente sempre. Quando Paulo diz isso, é justamente para que ele tivesse consciência em não desviar daquilo que estava escrito, nem sequer para agradar àqueles que estavam ali. O quarto ponto da nossa lição vai falar sobre seu temperamento. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10 ao 11, vai retratar um pouco a respeito disso, porque parece que Timóteo não tinha muita confiança em si e talvez se preocupasse com a falta de experiência, porque foi exortado a ser exemplo dos fiéis apesar da tenra idade. Por isso que Paulo escreveu, seja exemplo para os fiéis. Foi admoestado a não se entregar aos prazeres da mocidade ou ao simples exercício físico. Paulo, na verdade, o orientou ao exercício, sim, da fé. Paulo deixou então transparecer que Timóteo ele tinha um espírito tímido. Por isso disse, não te faças negligente para o dom que há em ti. Parece que o rapaz também ele sofria de alguns problemas estomacais. Por isso que Paulo orientou, o aconselhou a tomar um pouco de vinho. E Paulo o exorta também a partir do capítulo 2, versículo 1, dizendo, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. O quinto ponto da nossa lição a respeito desse jovem chamado Timóteo vai falar justamente sobre a sua fidelidade, mostrando com isso que não basta ser servo, mas é necessário ser fiel. O serviço então prestado por esse jovem chamado Timóteo ao Evangelho, ele foi marcado aqui por uma abnegação pessoal, isto é, tinha em vista exclusivamente o trabalho do Senhor. Ele se preocupava sempre em propagar o Evangelho, o que fez e fez com fidelidade. O nosso relacionamento com nós mesmos deve ser fundamentado justamente nessa proposta que é a proposta da fidelidade. E no exercício de nossas obrigações no reino de Deus, devemos ter em vista o que Deus espera de nós e não o que esperamos de Deus, pois sendo o nosso Deus um Deus fiel, a nossa preocupação deve ser de fidelidade para com a sua palavra.
para com a sua obra e também para com o próximo. E é interessante que em Filipenses capítulo 2, versículo 20, Paulo faz uma afirmação muito linda a respeito desse jovem chamado Timóteo, quando ele diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Quando a gente olha isso, que testemunho de fidelidade, não? E que comendação do apóstolo Paulo a respeito desse jovem chamado Timóteo. Então, como muitos dos cristãos primitivos, né, naquela época, no primeiro século, assim como muitos cristãos foram presos, Timóteo também foi preso por causa da sua fé, por causa da sua convicção. Não sabemos onde ou quando, mas sabemos de Hebreus 13, 23, que ele foi solto. Deve ter visitado Paulo na cadeia, e um dos últimos pedidos do apóstolo está registrado ali em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Então devemos aqui não só a todos os personagens que nós já estudamos. Quando digo devemos, é justamente em relação à sua contribuição, né? Cada um com a sua vida e com a sua vida de fidelidade a Deus e com a sua vida de serviço a Deus. E também nós olhamos para Timóteo e percebemos que aprendemos muito pelo seu exemplo de fidelidade a Deus em circunstâncias e em momentos tão difíceis que ele passou, e de muita perseguição, né? Se estamos vivendo tempos difíceis hoje, né, não se compara aos tempos difíceis que os nossos irmãos sofreram no primeiro século. E ele, ainda jovem, ele foi receptivo ao ensino e ao exemplo de vida do crente mais experiente, né? Ou como foi a vida do apóstolo Paulo para ele. E atacava os desejos lícitos também da igreja e trabalhou bem para onde foi enviado. Então, que a vida de Timóteo possa trazer para nós alicerces para que a gente possa construir a nossa vida cristã em cima deles. E um dos valores que nós aprendemos aqui a respeito da figura de Timóteo é que ele aprendeu com o próprio Cristo a ser humilde, compreendeu a ser servo e viver fielmente ao seu Deus. Como aplicações para a nossa vida, nós aprendemos que devemos buscar, além de ser servo, ser fiéis ao nosso Deus. Será que nós estamos dependendo da fidelidade dos outros para ser fiel a Deus? Ou dependemos da fidelidade do nosso Deus também para ser fiel a Ele? Meu serviço está sendo executado com fidelidade e amor? Será que realmente existe envolvimento da minha parte com aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos para realizar? É algo que nós precisamos e devemos pensar e levar em consideração que não basta ser servo, mas é preciso ser fiel. Paulo disse isso, Abacuque também disse isso, que o justo viverá da sua fé. Em outras palavras, o justo viverá da sua fidelidade. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha um domingo de paz, um domingo abençoado de Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.